Olá, eu sou a Juliana Simões e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio vamos falar sobre o crescimento das startups e dos chamados unicórnios, empresas que atingem uma valorização de $1.000 milhões. Este termo foi utilizado pela primeira vez em 2013 pela investidora de capital Aileen Lee. O objetivo era demonstrar que este tipo de empresas é tão raro e mágico como unicórnios. No mercado concorrido, como o do capital de risco dos últimos anos, e numa altura em que a liquidez era abundante e as oportunidades de rentabilidade não tão frequentes, a cada ronda de investimento, as avaliações das empresas cresceram, o que possibilitou a formação de várias startups unicórnio. Segundo dados do Dealroom, o pico de crescimento destas empresas aconteceu em 2021, ano em que surgiram 787 empresas avaliadas em mais de $1.000 milhões. Já em 2022, o número de unicórnios caiu para 307. De acordo com um estudo da Sifted, citado pelo Jornal Económico, grande parte dos empresários apontam para a angariação de fundos como o principal desafio à continuidade das startups. Quase metade dos fundadores deste tipo de empresas pondera, inclusive, deixar o negócio nos próximos anos. Para falar deste tema, convidámos o jornalista da secção de Economia, Pedro Carreira Garcia. Pedro, olá, obrigada por estares connosco aqui em estúdio. Olá, Juliana, obrigado pelo convite. Antes de começarmos a nossa conversa, vamos ouvir António Dias Martins, diretor executivo da Startup Portugal, em entrevista ao Negócios e Antena 1 sobre o impacto destas empresas na economia portuguesa. O valor destas empresas, destas startups no PIB, portanto, o valor de mercado destas empresas, representa cerca de 18%. O peso da sua faturação no PIB representa mais de 1,2%, 1,3%. Este tipo de empresas em Portugal tem um peso proporcional maior do que o que acontece em outras economias europeias. E nós temos que aproveitar isso. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Pedro, num artigo que escreveste, começas por mencionar que as startups, scale-ups e unicórnios portugueses galopam hoje num mundo diferente. Já não se podem alimentar nos verdes prados do financiamento pré-pandemia. Eu gostava de perguntar, no fundo, o que é que mudou do período da pré-pandemia para a atualidade? Quais são os desafios atuais das startups e dos unicórnios? Bom, antes da pandemia, no pré-pandemia, havia condições excelentes para as startups angariarem financiamento. Mas durante a pandemia, portanto, em 2021, por exemplo, os dados mostram que bateram-se recordes de montante angariado por startups. Portanto, o que se quer dizer com a diferença entre pré-pandemia e o pós-pandemia é que a pandemia provocou uma série de mudanças nas economias mundiais que fizeram acelerar a inflação. Portanto, e isso obrigou a uma reversão muito rápida das condições de política monetária. Houve um aumento muito rápido dos juros na maioria dos bancos centrais mundiais. Portanto, o capital passou a ser muito mais caro e quem o tem quer investir de forma criteriosa, muito mais criteriosa, e dá prioridade a outro tipo de indicadores e de critérios que antes não eram um pouco mais descurados. Um responsável, um fundo que disse-me na última Web Summit, que há uns anos, se uma pessoa chegasse lá com uma ideia, havia logo um investidor capaz de passar logo ali um cheque. Hoje em dia não é assim, não basta uma ideia. É preciso dar outro tipo de garantias a quem investe. Portanto, os investidores estão mais exigentes? Sim, diria que estão mais exigentes e já não privilegiam, por exemplo, a captação de mercado a todo custo. Antigamente há relativamente pouco tempo, eram muito conhecidas as empresas como a Uber, por exemplo, e outro tipo de empresas que
ofereciam preços bastante inferiores ao do mercado de táxis, por exemplo. Esses preços eram subsidiados por milhares de milhões de dólares de investidores. Hoje em dia, por exemplo, o foco não está na captação de mercado, não se dá tanta prioridade à captação rápida de mercado subsidiada pelos investidores, portanto, há um foco maior na rendibilidade e na aposta em linhas de negócio que consigam garantir receitas e que consigam garantir alguma sustentabilidade de médio prazo. Há muito capital no mercado. A Europa nunca teve, os fundos de capital de risco nunca tiveram tanto capital para investir como agora. Cerca de 100 mil milhões de euros para investir. Mas está, como disse, muito mais criterioso. Vamos pegar precisamente pela parte do investimento. De acordo com o estudo Portuguese Startup Scene Report 2023, nas startups portuguesas o investimento feito em rondas com divulgação pública caiu 76% em 2023 para os 205 milhões de euros. Já foi explicando um bocadinho o contexto, mas a que se deve mesmo esta descida tão significativa? Esta descida significativa deve-se precisamente por essas condições de financiamento. É muito mais difícil angariar capital às condições que antes os fundadores desfrutavam. Portanto, neste momento, a troco de algum montante qualquer de financiamento, há outro tipo de exigências. Portanto, os fundadores, para protegerem até a sua posição de controlo na entidade, tentam adiar, estão à espera de melhor altura para conseguirem angariar fundos. O que significa que não há tantas rondas de financiamento anunciadas publicamente. Estes números dizem respeito apenas a rondas de financiamento que são anunciadas. Isso é algum tipo de estratégia também? É uma maneira de as empresas protegerem a imagem, também um pouco da imagem pública, a imagem no mercado que tem, porque fazer uma chamada down round, que é fazer uma ronda de financiamento que avalia a empresa a um valor substancialmente abaixo da avaliação anterior, é penalizador. Portanto, tendem a fazer esse tipo de rondas de forma mais discreta e não anunciar ao mercado. O caso da OutSystems, por exemplo, que no final de 2022 angariou capital junto do fundo KKR e passou a ter uma valorização a rondar os 4 mil milhões de dólares. Portanto, é uma quebra muito substancial. E que não é partilhada. E foi feita de forma discreta. Só um meio de comunicação na altura foi a Forbes que avançou com isto, com esta notícia na altura. E, entretanto, o Expresso consultou as contas da empresa e está lá, de facto, esse investimento. Evita-se fazer essas comunicações ao mercado porque é uma desvalorização óbvia do valor da empresa, pode inspirar alguma desconfiança no mercado. Os trabalhadores que estão remunerados muitas vezes com possíveis participações nas empresas também acabam por perder dinheiro com esta reavaliação do valor da empresa. É algo que não se quer. Sentes que de certa forma podem estar a enganar os investidores? Não estou a enganar. Não. É simplesmente uma oferta e procura, não é? Portanto, se neste momento se as empresas precisam de capital, mas os investidores não estão tão disponíveis para investir às condições de antes, pronto, há aqui um acerto das expectativas e diria que é por aí, sim. Para além deste tipo de investimento, como estávamos a falar, a que outros tipos de financiamento é que as empresas normalmente recorrem para fugir às down rounds, como acabaste de referir? Consegues dar-nos alguns exemplos? Há maneiras, nas startups, aliás, nas empresas analisadas pelo Expresso, há maneiras de contornar esse tipo de operação financeira, portanto, a emissão de dívida, a contratação de linhas de crédito, que é relativamente incomum dado a inexperiência ou a desconfiança da banca a financiar projetos deste tipo, que são de risco alto, ou então adiantamentos dos acionistas, por exemplo,
enfim, fazer rondas intermédias, rondas ponte, que vão ajudando a empresa a financiar as suas operações. Ou então, como muitas empresas estão a fazer, há uma racionalização das operações também. Portanto, cortam áreas de negócio cuja viabilidade não é nem óbvia nem imediata, e há casos acho que toda a gente que acompanha o setor percebe que, e já notou que tem havido muitos despedimentos nos últimos 2 anos. Exatamente, por exemplo a Talkdesk, não é? Sim, exatamente. Tem havido muitos despedimentos no setor da tecnologia e no mundo inteiro, e tem havido esta racionalização das operações, e há um incentivo para que haja um foco nas linhas de negócio mais rentáveis e que originam mais receitas, e a tendência para se sacrificar áreas que não são tão eficientes, digamos assim. Portanto, isto acaba por ser a reversão da política monetária. Há quem chame de racionalização da política monetária nos últimos anos. Também acaba por obrigar muitos projetos a racionalizarem o seu negócio, e muitos investidores a racionalizarem também as suas opções de investimento. Portanto, evidentemente que os bons investidores sempre tiveram critérios, sempre calcularam bem e tentaram calcular bem o potencial de cada projeto, e sempre tiveram critérios seguros, mas houve nos últimos, enfim, na década passada, houve inúmeros casos de investimentos sem qualquer sentido pelo mundo, e ainda hoje vemos bastante o rescaldo dessa loucura. Era uma economia que não fazia muito sentido, e neste momento há uma espécie de, como disse, racionalização da forma como o dinheiro é aplicado. Para fazer face também a estes problemas associados às startups, o novo programa do Governo prevê incentivos fiscais, precisamente às startups e às pequenas e médias empresas. Desde logo a redução de impostos das pequenas e médias empresas, acabando definitivamente com um pagamento especial por conta. O Governo pretende também alocar 125 milhões de euros do PRR especificamente para startups e incubadoras, entre outras medidas. Eu gostava de perguntar, na tua opinião, se achas que estas medidas são efetivamente suficientes. No fundo, o que é preciso fazer para atrair investimento e fazer com que o número de startups volte a aumentar? As startups continuam a ser criadas e continuam a haver projetos interessantes, mas o mais importante para atrair, diria que o mais importante para atrair investimento é tornar, isto dito por quem acompanha, quem trabalha, quem vive o setor, é tornar o país num país mais apetecível para receber negócios. Portanto, desburocratizar, acabar com muita burocracia, dar estabilidade de investimento, garantir que as decisões do Estado, enfim, relativas a diversos apoios, sejam feitas de forma rápida e transparente. Uma das queixas que mais ouço é empresários que se queixam da falta de transparência da gestão dos fundos comunitários, por exemplo, da gestão dos fundos do PRR, enviam candidaturas e ficam meses sem qualquer tipo de notícia em relação ao estado das candidaturas, e há várias queixas em relação à burocracia e a mudanças de regras e enfim, vários vícios que existem nas decisões das instituições do Estado que gerem os fundos comunitários. Portanto, há esse lado da ineficiência do Estado de uma máquina fiscal que é de regras fiscais que são muito penalizadoras. E há o outro lado que já não depende tanto do Estado, que é preciso haver bons projetos e boas ideias. Portanto, claro, esse financiamento, é bom que haja um ambiente em Portugal que consiga dar o primeiro impulso necessário a projetos que não vão ter a capacidade de gerar receitas a curto ou a médio prazo. Portanto, é por isso que existem vários programas que investem nas empresas em fase muito inicial em Portugal, mas
a dada altura os projetos têm de ser bons e têm de ser interessantes, e a dada altura Portugal já é um país demasiado pequeno, um país sem capital suficiente para que essas empresas possam crescer. Portanto, é essencial que haja bons projetos de forma a conseguir convencer investidores e criar condições estrangeiros. Também. Sim, exato. Investidores estrangeiros, que é onde está, enfim, onde vai estar o capital para apostarem nesses projetos, e de forma a que essas empresas consigam escalar por outros mercados. Pedro, muito obrigada. Eu é que agradeço. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. Convido ainda a ouvir o podcast Retratos de Abril, um especial expresso que pretende celebrar os 50 anos do 25 de Abril. No último episódio falam sobre a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social. A SEDES foi fundada como uma entidade independente do poder político e com o objetivo de refletir sobre os problemas do país e propor soluções para o seu desenvolvimento. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho, muito obrigada. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda-feira com mais novidades económicas. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.